Oi, gente, eu sou a Janaína Mendes. Eu estou na Comunidade das Nações tem 2 anos e hoje eu quero conversar um pouco com vocês para compartilhar tudo que Deus tem feito na minha vida desde então. Eu acredito muito no poder do testemunho, que a gente só é realmente grato quando a gente conta as maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, eu estou aqui para contar a minha história para que Ele possa fazer de novo. O meu tempo na Comunidade das Nações é praticamente igual ao meu tempo de Brasília. Eu sou do Nordeste, nasci no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Mossoró, mas eu morava no Ceará, em Fortaleza. E de lá, Deus me trouxe para cá. Foi uma decisão do meu esposo. Eu não queria, então para mim foi bem desafiante essa aceitação. Então, eu andava com Deus até então no raso. Já sentia um chamado, sentia ele na minha vida, mas eu não tinha nenhuma intimidade. Eu andava literalmente no raso. Eu ia à igreja aos domingos, mas não tinha proximidade. Não me considerava nem membro e passava longe de conhecer mais de Deus, mais do Espírito Santo. E quando consequentemente, eu via também ele se mover na minha vida com muita timidez. Como eu estava distante, ele também não tinha tanta proximidade. Hoje eu tenho mais clareza disso, que ele vai, ele acessa conforme a nossa disponibilidade e a nossa abertura para que ele haja. E quando eu cheguei em Brasília, um dos primeiros lugares que eu fui atraída foi para vir aqui na Comunidade das Nações. Eu já conhecia as ministrações do nosso bispo, JB. Ele era o meu carona, eu digo que ele era o meu carona, porque para onde eu ia no meu carro, eu ia escutando os podcasts dele, e ele já edificava muito a minha vida, mesmo quando eu morava lá no Ceará. Então, essa conexão através das mídias, né, do Spotify, do YouTube, me fez ser atraída para cá. E eu já amei, mas cheguei bem tímida, sentava bem lá atrás. Mas assim, foi uma conexão mesmo que me surpreendeu. Era como se a minha geografia tivesse sido mudada, porque eu tinha um encontro com Deus e essa casa foi o lugar escolhido para que isso acontecesse de verdade, né? De forma não natural, mas sobrenatural. Porque após isso, muitas coisas foram acontecendo para que esse relacionamento só aumentasse. Eu estava num evento, eu já estava frequentando, e eu estava num evento e, inusitadamente, com mais de 5.000 pessoas, e eu fui conectada ao pastor Paulo Lins, que me fez um convite formal para frequentar aqui a Comunidade das Nações. Eu disse, não, já estou lá. Ele, que surpresa boa. Mas aí ele me encaminhou para ser discipulada, e do discipulado eu já conheci um ministério que me atraiu e que tem feito transformação em vidas. Eu já comecei a servir no Ministério da Capelania, que é liderado pelo pastor Marinho, que eu nunca vi tanta sabedoria com tanta simplicidade. O tanto que ele carrega de sabedoria, ele carrega de simplicidade. Então, você tem que ser muito perspicaz e inteligente para absorver a sabedoria que ele carrega. Porque quem tiver um pouquinho de arrogância não consegue captar aquilo que ele tem, porque é com tanta humildade que ele passa, que muitas vezes quem não tem essa percepção e essa humildade não consegue captar. Eu tive uma formação católica, culturalmente familiar, mas em 2019, através do testemunho de uma vida transformada, eu comecei a ter curiosidade para conhecer outras igrejas. E foi quando eu tive o primeiro contato com a Comunidade das Nações, mas ainda lá em Fortaleza. Mesmo assim, eu tinha uma vida na igreja, mas ainda tinha um pé no mundo. E frequentava tanto a Comunidade das Nações, como também outras igrejas. Então, era muito raso, era um relacionamento ainda não firmado, sem uma cobertura, sem uma casa, né? Sem uma casa certa. E eu já sentia muito chamado de Deus no meu coração. Eu queria muito mergulhar naquilo que eu estava conhecendo, que eu estava vivendo. Só que tinha uma coisa que me causava medo. Meu esposo é também de formação católica. E eu tinha muito receio de me firmar na fé e ele não me acompanhar.
e ele não fazer parte da minha agenda e eu também não fazer parte da agenda dele em relação às coisas do mundo, o relacionamento, as conexões que já existia. Então, isso foi uma coisa que me segurou, que retardou esse mergulhar em Deus, que veio acontecer quando eu cheguei aqui em Brasília e quando eu conheci essa casa. Aqui que eu não tive mais dúvidas, que eu não tive medo de me posicionar, independente da agenda dele. Não que eu deixei meu esposo para lá, mas que eu comecei a usar outras ferramentas, outras armas para atraí-lo para aquilo que Deus estava me mostrando, né? Eu entendi que eu precisava me posicionar para que minha família viesse. Se eu fosse ficar deixando o medo falar mais alto, no lugar da minha fé, do que eu estava sendo chamada, do que estava queimando no meu coração, eu não ia cumprir o propósito de Deus. Então, eu já vi o bispo falar que fé, soletrar risco, né? Ele fala R-I-S-C-O, que é igual a fé. Então, foi isso que eu fiz. Eu assumi o risco, me posicionei e assumi o risco de ou o marido me acompanhar ou não. Mas se Deus está junto, vai dar certo, né? Então, eu fui crendo e, assim, ele tem feito milagres e num processo além do que eu esperava. Era o meu maior medo e ele fez infinitamente mais, porque ele fez a minha família de forma muito linda e muito rápida. No início, eu vinha sozinha, meu marido não me acompanhava. E amém, a gente estava orando, eu estava sendo orientada por pastores dessa casa, que aqui eu vim procurar um amparo espiritual e até emocional para minha adaptação aqui em Brasília. Como eu cheguei, estava muito perdida, eu queria era esse acolhimento. E eu encontrei muito mais. Aqui eu encontrei portas abertas, conexões do céu, foram muitos presentes inesperados que aconteceram com a minha chegada aqui. Então, a primeira coisa que matou foi esse meu medo de porque eu ia para Jesus, porque eu ia assumir a minha fé e mergulhar em águas profundas com Deus, eu ia perder, por exemplo, a minha família. E ele mostrou que isso não acontece, que ele é aquele que faz e faz infinitamente mais. Então, no começo, realmente, eu vinha sozinha, comecei a ser discipulada sozinha e fui muito orientada pelos pastores de como ir levando essa atmosfera para a minha casa. E quando eu entendi, essa casa tem uma frequência, né? E uma frequência sintonizada com o céu. Então, quando eu entendi, consegui acessar essa frequência, a minha casa também foi contagiada com isso. E vou até fazer uma linha do tempo aqui. Eu comecei a frequentar aqui no início de 2022. Em julho, eu já estava servindo aqui no Ministério da Capelania. Em setembro, eu fui batizada aqui nessa casa. Eu vivia com meu esposo como casal, mas a gente o casamento não era formalizado. E era um desejo do meu coração que eu queria. Muitas vezes as pessoas falavam, não, isso não importa, mas para mim importava. E o orgulho muitas vezes não me deixava nem ele saber que para mim era importante a formalização perante os homens e perante Deus. E na hora que venci o orgulho e verbalizei que realmente queria, que era importante para a minha identidade, era importante para a minha fé, para a minha vida, a essa formalização. Verbalizei e soltei. E assim, 3 meses depois que eu formalizei, ele veio, me surpreendeu com um pedido formal de casamento. Então, em setembro eu me batizei, mas eu já tinha sido pedido em casamento desde agosto e em janeiro de 2023 formalizamos. E então aqui eu me batizei na sequência, casei aqui, né, aqui nessa casa. E em 2023 eu posso dizer que foi o ano que eu mais cresci na vida como pessoa. Na minha fé, no meu relacionamento com Deus, como família, o entendimento de coisas que eu não tinha noção que existia, um novo mundo que se abriu. Um novo mundo que se abriu. Então, o que os bispos dessa casa carregam e o que eles derramam, né, nas nossas vidas é incrível. São tantos eventos, são tantas formas disponíveis de conhecimento que eu estiquei de uma forma que talvez eu nem me reconheça mais, mas eu amo muito a nova versão e tudo que Deus tem feito. E como eu vinha falando do meu esposo, né, que eu acho que ele começou a vir aos domingos,
antes era uma batalha espiritual tão grande que ele não conseguia descer para o louvor. Ele só descia do carro na hora da palavra. Ele ficava lá no carro e eu entrava, e na hora que terminava a parte do louvor, eu avisava e ele vinha, porque ele ama a palavra do bispo. Ele entrava e assistia o restante do culto. Mas tinha essa barreira a ser vencida. E com o tempo, com muita oração e com o agir de Deus, ele começou a vir com mais frequência, vim para o culto inteiro. Depois, um dia, Deus, o Espírito Santo, agarrou ele à noite e fez alguma coisa que ele acordou, falando que queria participar dos eventos, que queria ser discipulado. E depois dessa decisão dele de estar mais próximo, um dia no culto, acho que o que foi com o Cláudio Duarte foi os 20 anos, né? Exatamente na comemoração dos 20 anos da CN, o presente foi meu, porque ele levantou o braço na hora do apelo e aceitou lá o Jesus, e aquilo é muito forte, porque ele é muito de compromisso. Na hora que ele levantou o braço, eu disse, não, então, amém. Então é isso, porque para ele fazer, no perfil que eu conheço, é realmente uma decisão muito pensada, porque ele é muito analítico, muito racional nesse sentido. Então, depois disso, em setembro, ele já foi batizado, ele e a minha filha, no mesmo dia. Então, para mim, o que aconteceu na minha casa não tenho palavras para agradecer. É um tempo de renovo, é um tempo de salvação. Então, minha filha e meu esposo se batizaram em setembro. Em outubro, a minha mãe voltou para Jesus. E grandes coisas o Senhor tem feito em relação a isso. Então, o que eu quero deixar aqui é que não desista e não deixe de se posicionar com esse pensamento que eu tinha, porque Deus faz, e Ele faz muito rápido. Eu acreditava que meu esposo ia vir, mas eu pensei que eu ia orar mais. E Ele fez dentro de pouco tempo esse processo aconteceu. Hoje ele é discipulado, hoje ele está aqui firme como membro dessa igreja, dessa casa, e a gente só tem a agradecer. E eu sinto que a minha história aqui só está começando, é só o início. É isso que eu vim contar aqui, o início, porque depois vai ter muito mais. Não tenho nenhuma dúvida.